Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, para esse conjunto aqui de videoaulas relacionados ao módulo 10 da frente 1, é um módulo todo dedicado a mutações, certo? Que tipos de mutações nós vamos analisar no módulo 10? As numéricas, do tipo euploidia e aneuploidia, e as mutações cromossômicas estruturais. Então, mutações cromossômicas é o assunto do módulo 10. Numéricas e estruturais. Lembrando que existem ainda as mutações gênicas, né? As mutações que ocorrem nos genes. Isso é assunto para a frente lá da genética. Aqui na frente 1, na citologia, nós vamos analisar mutações cromossômicas numéricas do tipo euploidia e aneuploidia e as mutações cromossômicas estruturais. Ok? Então, nós teremos aqui um conjunto de videoaulas para estes tipos de mutações. Bom, antes aqui, de forma bem genérica, de forma bem ampla, lembrar o que significa mutação. São alterações, modificações que ocorrem na estrutura do gene, no número de cromossomos, na estrutura dos cromossomos, que interferem, que acarretam aí, alguma consequência para as gerações futuras, né, do ponto de vista hereditário. E vale lembrar que nem todas as mutações geram malformações, geram anomalias. Mais para frente, ou eu ou Pereira, vamos discutir com vocês lá em evolução a necessidade de mutações para que a evolução possa ocorrer. Então, variabilidade genética gerada, criada, proporcionada pelas mutações, sendo de fundamental importância para que possa ocorrer evolução. Ok? Então, não vamos necessariamente lembrar de mutação como consequências negativas, como prejuízos para a sobrevivência de um organismo, ou necessariamente aí para uma espécie como um todo. Tá? Então, mutações são alterações no material genético, seja no gene ou nos cromossomos, e essas alterações podem sim gerar anomalias, comprometimentos, malformações, tumores, mas também podem estar relacionados aí à geração, à produção de variabilidade genética necessária para que a evolução atue. Ok? Bom, como eu falei para vocês, mutações gênicas, a alteração na estrutura do gene, na estrutura do DNA, é assunto para frente da genética. Mutações cromossômicas, as estruturais e numéricas, aqui no módulo 10 da frente 1. Beleza? Então, vamos lá. Gente, as mutações, elas podem ser espontâneas, você pode não conseguir identificar a causa dessa mutação, né? E mutações podem ser, sim, de causa conhecida, né? Então, as mutações espontâneas nós não vamos analisar aqui de maneira aprofundada, a gente vai sempre tentar identificar a causa dessa mutação, o que gerou essa mutação, ok? E sim, elas podem ser letais, elas podem levar o organismo à morte, elas podem sim gerar comprometimentos, prejuízos para a sobrevivência daquele organismo que as possui, beleza? Bom, então, em mutações cromossômicas numéricas, nós temos dois tipos, mutações cromossômicas numéricas, né? Nós temos os tipos, o tipo de euploidia, em que um conjunto cromossômico, um conjunto genômico inteiro é adicionado ou retirado, ou seja, há uma alteração no genoma de maneira completa, né? Então, não é apenas um ou dois cromossomos que serão alterados, então nós vamos sair de uma condição aqui de euploidia, de N para 2N, para 3N, 4N, então é aqui que a gente vai entender organismos haploides, diploides, triploides, tetraploides, ok? Sempre lembrando que a gente vai tentar partir de uma condição normal 2N. E as aneuploidias, conhecidas também como somias, tá? Onde se acrescentam ou se retiram, né? Acrescenta-se ou perdem um ou dois cromossomos. Então, você não interfere no conjunto genômico inteiro. Se você pegar a condição diploide da espécie humana, 46 cromossomos, você vai ter aí 45, 44, 47, 48. É uma pequena alteração. No caso de euploidia, não. Nos casos da euploidia, nós teremos um conjunto cromossômico inteiro sendo retirado ou adicionado. Gente, para a espécie humana,
qual é a condição normal e viável do ponto de vista de ploidia? É a condição 2N. Tá? N apenas gametas. Não existe nada viável de ser adulto, de ser humano adulto, na condição haploide. Muito menos na condição triploide. Então, o que a gente vai analisar aqui? Possibilidades de variação a partir de uma condição diploide, 2N para N, 3N, 4N, certo? Mas a gente não vai analisar isso para seres humanos, certo? Condições triploides, tetraploides, pentaploides geram abortos, geram malformações tão significativas que o desenvolvimento embrionário não continua, certo? Começando então aqui pelos casos de euploidia, de monoploidia. Um conjunto cromossômico, um genoma apenas, né? Nós não vamos ter pares de cromossomos, nós não vamos ter a condição diploide, certo? A condição 2N, e sim a condição haploide. E sabe o que é mais legal, gente? Que nessa condição haploide nós vamos encontrar organismos completamente viáveis, produtivos, que se reproduzem, que crescem e que não possuem de nada de alterado, em nada de anomalia, né? Então, as condições de monoploidia e de haploidia. Gente, o Pereira está discutindo com vocês lá na botânica os ciclos reprodutivos. E existe o ciclo haplobionte, que você vai encontrar em algas, você vai encontrar em fungos, onde o adulto é haploide, certo? O adulto haploide normal, viável, ok? E nós vamos observar aqui de maneira um pouco mais aprofundada abelhas com a condição haploide. Lembrando que a condição diploide 2N também vai existir em abelhas, mas nós vamos observar que as fêmeas são diploides e os zangões. Os machos, portanto, são N. Machos viáveis, do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista fisiológico, nenhuma malformação, nenhuma alteração. Ok? Então tá aqui, ó, vamos analisar esse esquema aqui. Ó. Rainha, fêmea, 2N. A obreira ou operária, também 2N. Certo? Perceba aqui, o macho é N, o macho é haploide. Gente, a condição de ploidia nas abelhas aqui nesse esquema fica evidente a condição de determinação do sexo. Se for 2N, se tiver dois conjuntos cromossômicos, pares de cromossomos, portanto, nós vamos observar fêmeas. Se for um conjunto cromossômico apenas, o haploide, o N é macho, o zangão, certo? Pessoal, então vamos lá. Vamos partir aqui da abelha rainha. É aquela fêmea que tem a função reprodutiva. Ela se reproduz. Como é que ela produz um macho, né, um zangão N? Então aqui ela produz gametas por meiose. Ela tem o ciclo diplobionte e esse ciclo diplobionte, a meiose ela é gamética. Então ela produz um óvulo N. Este óvulo N aqui, sobre a ação de hormônios, entra em mitose, todas essas células que entram em mitose são haploides e vão dar origem ao embrião N, um zangão, tá? Que vai dar origem a uma larva, que vai dar origem a um adulto N. O macho é N, ok? Então vamos pegar aqui o zangão. Se o macho é N, como é que ele produz gametas? Por mitose. Lembra que célula N não sofre meiose. Então, de N para N aqui, mitose para o zangão. Então, machos Ns que são produzidos aqui de forma haploides vão produzir gametas, os seus espermatozoides, por mitose. Gente, você percebeu aqui que no caso desse macho que foi produzido, não precisou de participação de material genético masculino, não há participação de espermatozoide, gente. Uma fêmea diploide, uma rainha produzindo um outro organismo, um macho haploide, sem participação de material genético masculino. Esse tipo de reprodução, ela é muito especial, ela é muito significativa aqui para essa espécie, né? E ela ocorre sem a participação de material genético masculino. Como é que ela é conhecida? Esse tipo de reprodução onde material genético masculino não é necessário para uma fêmea se reproduzir é a partenogênese. O que é a partenogênese? É uma fêmea se reproduzindo, gerando um organismo, gerando hereditariedade sem a participação do material genético masculino, ok? Então aqui, fêmeas, rainhas, né, reproduzem machos por partenogênese.
O mesmo não vai ocorrer para a produção de fêmeas. Perceba que o macho, né, contribui com o espermatozoide, contribui com o conjunto N para a produção de fêmeas. Então, rainha aqui produzindo um óvulo por meiose, N com N2N. Então, você tem fecundação. Então, para a produção de fêmeas, há fecundação. Se há fecundação, há necessidade do material genético masculino participar do processo, ok? Então, aqui, machos que são produzidos por partenogênese são N, e nesse caso, quando ocorre a produção de um macho por partenogênese, ele produz gametas por mitose, visto que ele é N, ok? Gente, é um assunto muito importante para a biologia, visto a importância que as abelhas representam como agentes polinizadores, tá? É claro e evidente no atual momento do planeta Terra que as abelhas estão desaparecendo, que o número de colmeias vem reduzindo, tá? Então, como são extremamente significativos como agentes polinizadores, esse assunto aqui é um prato cheio para todos os grandes vestibulares e Enem, ok? A gente volta a abordar esse assunto aqui por uma outra perspectiva, pela perspectiva da genética, da determinação do sexo, ok? Então aqui, um macho N, um monoploide, um haploide completamente viável, ok? Uma alteração, uma diferenciação, uma mutação a partir da condição 2N, certo? Bom, aqui um ciclo haplobionte, né? A meiose zigótica, o zigoto sofre meiose e produz esporos aqui que são lançados no meio que dão origem a adultos haploides. Uma condição que você encontra em alga e que o Pereira aprofundou com vocês lá na frente 3, perdão, lá na botânica. Beleza, pessoal? Bom, vamos pensar então nos polipoliploides. O que é um polipoliploide? 3N, 4N, 5N. Como eu já havia citado anteriormente, para a espécie humana não há condição adulta viável, né? As malformações nos embriões triploides, tetraploides, pentaploides na espécie humana elas são tão grandes, que nós temos aqui abortos espontâneos, tá? São condições extremamente raras para isso acontecer. Bom, porém, existem organismos triploides em outras espécies que podem ser viáveis. Um bom exemplo disso é um autopoliploide, porque auto, né? O processo é espontâneo, não é influenciado, ele não é forçado, que você pode encontrar nesse grupo de mosquinhas aqui, mosquinhas conhecidas aí como moscas das frutas, de nome científico Drosophila melanogaster, ok? Então, ó, uma fêmea produziu um óvulo por uma meiose, onde essa meiose não gerou a redução da ploidia. Então, se você contar que cada figura geométrica dessa, 2, 4, 6, 8. 8 cromossomos. Cada figurinha dessa aqui é um cromossomo. Ó, o óvulo continuou 2N, o óvulo continuou com 8 cromossomos. Agora, o espermatozoide foi produzido por meiose, ó, de 8 para 4, dividiu pela metade. Então, você tem aqui um cromossomo de cada par. Então, você vai ter o 2N sendo fecundado por N. O 2N com N, 3N. Vai gerar uma fêmea triploide. Então, ó, se o N é igual a 4, o triploide, 3 vezes 4, 12. Se você contar aqui, você vai encontrar 12 cromossomos. Vamos contar comigo? Ó. 3, 6, 9, 12. Tá? Uma condição aqui rara de acontecer, que você pode observar em drosófilas. Gente, como é que isso aqui tende a ser cobrado? Isso aqui tende a ser cobrado de maneira interpretativa, não de maneira conteudista, que exija de você que você saiba o número de cromossomos, e sim uma situação que muitas vezes é representada no texto, tudo que está acontecendo, e pede para você montar um esquema dos cruzamentos, né? Então, uma fêmea produzindo gametas que continuam diploides, um macho produzindo gameta por haploide, 2N com N, N. Se você sabe o número N da espécie, que é 4, se você sabe o número 2N da espécie, que nesse caso é 8, você chega no número triploide, tetraploide, pentaploide. Então, fica de forma bem interpretativa, certo? Assim como essa condição que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma planta de rabanete e uma planta de couve, tá? Então, no rabanete, o que tem valor comercial é a raiz.
Na couve, o que tem valor comercial são as folhas. Então, aqui, a agronomia tentou produzir um híbrido, juntando o melhor dos dois mundos, tentando gerar uma única planta, um híbrido, né, onde folhas de couve e raiz de rabanete no mesmo organismo. Por que isso é possível? Por que isso foi tentado? Né? Observe aqui que o número diploide dessas duas espécies é igual, 2N e 2N. São espécies que são aparentadas, têm uma proximidade genética muito grande. Então, aqui produziram gametas por meiose, 18 dividido por 2, 9. Então, produzimos aqui um híbrido, 2N igual a 18. E o que aconteceu com esse híbrido aqui? Esse híbrido produz gametas viáveis, gametas funcionais, que mantêm o número diploide da espécie. Ou seja, esse híbrido, quando produz gameta, ele produz gametas 2N. 2N com 2N, 4N. 18 com 18, 36. 36 dividido por 4, 9. É exatamente o conjunto haploide lá das espécies parentais, né? Seja do rabanete, seja da couve. Certo? Galera, volto a falar. Não precisa decorar o número de cromossomos, isso aqui colocado de forma interpretativa para que você monte o cruzamento. Isso aqui num texto, numa figura, exatamente do jeito que eu estou colocando aqui no slide. Certo? Pessoal, esses slides aqui já estão postados no SAF Web, com exercícios extras ao final aqui, e todos os exercícios do módulo 10, seja dos casos de euploidia, de aneuploidia, de mutações cromossômicas estruturais, eu irei disponibilizar para vocês via link no Google Forms, você não precisa baixar nada. É só clicar no link, resolver o exercício e clicar em enviar, que eu recebo o exercício. Esses links sempre serão disponibilizados para vocês via Cris Amaral, via coordenação, certo? O link dessa videoaula também vai disponibilizar, mas você também encontra lá no meu canal do YouTube, Vitrine Biológica, ok? Até daqui a pouco, com a videoaula de mutações cromossômicas numéricas do tipo de aneuploidia. Até já, pessoal!